Chegamos no Brasil, meu povo. Para quem tá chegando agora no canal, eu moro na China faz 2 anos e eu tô aqui no interior de Minas Gerais, na terra do meu marido, matando a saudade do nosso país. E logo, logo já vamos para o Rio Grande do Sul. Então vai ter vídeo aqui, vai ter vídeo também lá no Rio Grande do Sul. Ó, essa cidade aqui é frutal. É tão lindo, eu queria muito ver o pôr do sol. Parece que o pôr do sol acontece lá para aquela região, para lá. Parece que lá, daquele lado, tá rolando uma feirinha. Eu vou lá ver o que tem lá, naquela feira. Bora lá. Mas antes da gente vir aqui para Minas Gerais, a gente deu uma passada em São Paulo. Mas vou falar pra vocês que eu me senti meio que uma gringa nos primeiros dias. Eu ainda tô me sentindo meio diferente aqui, até porque eu não sou daqui de Minas, né? Então tem coisas que são daqui mesmo que eu não conheço. Enfim, eu tinha uma ideia do Brasil antes de morar na China. E aí agora, eu não sei se é porque eu tô observando mais as mudanças, até para poder gravar os vídeos aqui do Brasil, mas eu me sinto meio que deslocada algumas vezes. Em relação especificamente a São Paulo, eu confesso que eu gostei bastante do que eu vi lá. Várias coisas que eu trago assim sobre a China de modernidade, quando eu vi tinha em São Paulo. Pelo menos as ruas que a gente foi, tinha bastante policiamento. Eu me senti segura, claro que não segura como eu me sinto na China. Isso não tem como comparar a questão de segurança da China com a questão de segurança do Brasil. Mas tinha bastante policiamento, né? Eu só não gravei vídeo lá porque eu realmente queria curtir um pouco a minha sogra, a tia do meu marido, aproveitar um pouco com eles, mas foi bem legal, bem especial os dias que a gente teve lá. Mas vou falar que isso é uma coisa que eu gosto tanto no Brasil, sabe? Essas feiras assim que tem de comida de rua, enfim, eles vendem artesanato e tudo mais. Agora já tá aqui tudo fechando, mas é tão gostoso isso. Acho que o fato de eu morar fora do Brasil me fez eu enxergar com mais clareza todas as coisas que eu gosto no Brasil. A gente tem vários problemas, mas a gente também tem tanta coisa boa, sabe? Tanta coisa boa. Eu não sei como é que é nas outras regiões, acho que também é a mesma coisa, mas lá no sul tem festa de tudo, né? Festa, sei lá, festa do queijo, festa da uva. E aí o pessoal se reúne, aí tem os pessoais do artesanato vendendo coisa, comida de rua, comidas típicas. Isso é uma coisa tão boa do nosso país, sabe? Aqui em Minas, pelo menos, eu vi também que tem muita pastelaria. E aí tem uns pastéis com sabores diferentes, tipo, como é que é? Guairoba? Não lembro como é que é o nome, vou colocar aqui. Que é tipo um palmito, mas ele é mais amarguinho. Olha lá o pessoal vendendo as galinhas caipira também. E é isso, aqui tá rolando ainda a festa, ó. As feirinhas, pastel frito. Ó, vai sair um caldo de cana aí. Uma coisa que eu achei interessante aqui de Minas também é que tem algumas coisas que eles chamam por outro nome. Por exemplo, bolinha de gude. Vou botar uma foto aqui que talvez de onde vocês sejam outro nome. E lá no sul a gente fala bolita e aqui eles falam biroca, uma coisa assim. Enfim, o mesmo país, mas tem nomes diferentes. Mocotó, por exemplo, aqui é um doce. E lá no sul, eu não sei se outros estados do Brasil também, mas lá no sul, mocotó é tipo uma sopa, que aí coloca o bucho lá e um monte de coisa arada, né? E aqui o mocotó é um doce, então mesmo país, os nomes são diferentes, são maior barato, né? Ah, você não vi pamonha pra vender, vou pegar amanhã. E aqui o comércio fecha também, no sábado fica tudo fechado, e aí no domingo eu sei que tem essa feirinha, mas depois é tudo fechado, a cidade toda fecha. Eu falei pra minha sogra que lá na China a gente come pomba, ela ficou espantada. Achei de pomba aqui. No final da tarde eu vou ver se eu acho as araras lá naquelas árvores pra mostrar pra vocês, que é a coisa mais linda do mundo.
Mas essa função do nosso retorno aqui para passar as férias no Brasil me fez perceber outra coisa. Tanto eu e quanto meu marido, a gente cresceu aqui no Brasil. Então a nossa raiz, a nossa cultura, assim, raiz é brasileira. Mas o nosso filho não, nosso filho foi com menos de 3 anos para a China, então ele tem alguns comportamentos diferentes das crianças daqui. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, quando a gente chegou aqui no Brasil, principalmente quando a gente foi lá em São Paulo, no Ibirapuera, é que ele ficou um pouco travado na hora de brincar com as crianças. Então eu tive que falar para ele: filho, as crianças aqui falam português, tu pode brincar, eles vão te entender em português, não tem problema nenhum. E aí ele ficou tão faceiro que ele queria brincar a todo custo. Mas ele ainda está um pouco tímido para iniciar assim uma conversa com as crianças brasileiras. E aí lá no Ibirapuera foi tão bonitinho, isso eu vou ter que contar aqui no canal. Porque uma pessoa, um chinês, me perguntou por que eu chamo as pessoas, os chineses, de amigo em chinês, que é panhou. E aí eu tava lá no Ibirapuera com meu filho brincando e um gurizinho veio brincar com ele e falou: amiguinho, amiguinho. E toda hora eles estavam se chamando de amiguinho. E isso foi outra coisa assim que eu percebi, como a gente fala, né, essa palavra amigo, amigo. E é isso, né, gente? Faz parte da nossa cultura. E aí eu acabo falando em chinês também, lá na China. Mas eu percebi sim essa diferença assim, do Vicente, essa dificuldade dele de até entender algumas brincadeiras que as crianças brasileiras brincam, porque não faz parte do contexto em que ele vive. E isso é uma coisa meio estranha, sabe? Porque ele fala português, ele é brasileiro, mas ele está crescendo num ambiente muito diferente das crianças daqui. Eu não posso dizer que isso é bom ou ruim, eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, sabe? De criar um filho no exterior. Não é só coisas boas. Claro, tem muitas coisas boas morar na China, a gente tem a questão de segurança, ele está tendo uma educação muito boa, mas ele também está crescendo longe das nossas raízes. Então tem esse lado, principalmente agora, assim, que eu consegui perceber com mais clareza ainda. Mas ele está bem faceirinho aqui no Brasil. Ele sente falta da China, claro, né, porque é a referência dele. E isso é uma coisa estranha para mim, porque a minha referência de infância é toda no Brasil, sabe? E para ele vai ser diferente. Quando ele for adulto, ele vai lembrar muito mais da China do que do Brasil em si, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês um outro lugar aqui de Frutal, então segura aí. Bora lá. Eu tô aqui com a tia Deva. A tia do meu marido, que adotei como minha tia também. Sim. E agora ela tá me levando pra gente comer uma pamonha na Pamonharia Freitas, que é uma das mais conhecidas daqui de Frutal, sim, né? Sim. E eu sei que fecha às 6 horas e já é 5 e pouca, né? 5 e pouca? 5 e pouca da tarde. E deixa eu mostrar pra vocês aqui a cidade. Coisa boa tá no interior. É tão bom. Eu lembro quando o Rodrigo me falou de Frutal, a primeira vez que ele era de Frutal, eu imaginava estar entrando numa cidade cheia de árvore frutífera, tipo, com laranja e tudo mais. Mas é isso, agora vamos lá no centro, na igreja, pra ver as araras e comer uma pamonha, né, tia Deva? Sim, vamos lá. Eu tô aqui brincando com a tia Deva, falei pra ela que eu fico envergonhada de gravar, assim, na frente dela. Até na frente do Rodrigo, do meu marido, fico meio envergonhada. Aí eu fico meio sem jeito, vocês vão ver, eu vou ficar diferente. Aqui no Brasil eu tô meio envergonhada de gravar, porque todo mundo sabe o que eu tô falando. Lá na China não sabem, aí eu só vou falando e gravando e tá tudo certo, né? Uma coisa que eu achei legal aqui em Frutal é que mesmo sendo uma cidade pequena, tem cerca de 70 mil habitantes, vocês podem ver aquela partezinha ali vermelha, é ciclovia. Então mesmo sendo uma cidade pequena, eles se preocuparam em ciclovia, ó. Outra coisa também, ó, eu falo muito da China, mas ó, aqui as criancinhas também andando nas motinhos e tem muita bicicleta elétrica igualzinha às que eu vejo lá na China. Igual, gente. Aqui é o ponto das bicicletinhas elétricas. E aqui eu acho que quando a gente voltar nessas árvores pra cá pra cima, já vai dar pra ver as araras tudo indo ali deitar, dormir. Ó, Vicente Lanches, ontem eu mostrei pro Vivi. Ontem ou antes de ontem. Olha que igreja bonita essa daqui. Olha que lindinha que é, bem cuidadinha, né? Oiê, tem pamonha ainda? Acabou. Não acredito. Ah, mas eles vão trazer hoje?
pamonha acabou, meu povo, mas ó, vão entregar lá em casa. Lá em casa não, né? Na casa da minha sogra. Aí eu gosto da salgada. Parece que a salgada vem queijo, né? Isso, aham. E tem a doce também, mas eu sempre prefiro a salgada. A tia Deva gosta da doce. É uma de sal e uma de doce? Aham. Qual que é o endereço? Agora a gente vai ver as araras e vamos lá aguardar na casa da minha sogra a tal da pamonha, né? Porque Deus o livre, não posso sair daqui de Minas sem comer a tal da pamonha, não dá. E é engraçado isso, porque no sul a gente não vê assim as pessoas vendendo pamonha. É muito difícil. Lá na minha cidade natal, então, que é interior, nem se fala. Mas aqui, pamonha, doce de queijo, pão de queijo, tem tudo que é lugar, tem o queijo fresco também. Mas ainda não tá dando pra ver elas aqui voando, né, Deva? Ainda não, daqui a pouquinho. Agora a gente tá voltando para uma região que tem um monte de arara voando. Então eu quero ver se eu realmente consigo pegar algum voo delas, que é tão lindo, sabe? E lá no sul a gente não tem, a gente tem outros tipos de animais que a gente pode ver com mais facilidade, mas a arara, pelo menos onde eu moro, não é um deles. Estamos chegando aqui onde ficam os pássaros. Nossa senhora, olha ali, ó, bem. Então tudo, olha ali, coisa mais linda. Nossa, olha lá, namorando, será, Deva? Olha isso aqui, Deva. Gente, coisa mais linda. Vocês já viram alguma vlogueira que vai atrás de pássaro para mostrar para vocês? Pois é, gente. Acontece. E ó, até tirei o microfone agora para vocês ouvirem melhor tudo que eu tô ouvindo aqui. Olha ali. Ah, não, é uma pomba. Gente, isso tudo são o barulho. Gente, olha isso. Olha isso, elas tudo arrumando lugar para dormir. Olha isso. Ah, não. Não. Vocês estão vendo? Não. Pareciam estar se beijando. Olha isso aqui, meu povo. Não, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Gente, esse nosso país é lindo demais, né? Vamos combinar. Olha a coisa mais linda isso. Enfim, meu povo, um vídeo inteiro mostrando as araras de Minas Gerais. O que eu vou fazer? Eu gostei, eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu gosto, né? É isso. Mas bora lá ver se a pamonha já chegou. Chegamos em casa, as pamonhas já estão aqui, ó, bem quentinha. E olha o tamanho disso, meu pai amado. Tia Deva vai descascar a pamonha aí, ó. Sim. Será que isso aí é de sal? Eu acho que é de sal. Será que tem um cheirinho tão bom, tão gostoso de milho? Nossa senhora, sim, é porque é feito de milho, né, gente? É isso, né? Vai ter cheiro de milho. Muito pra você. Olha aqui. Delícia. Isso. Olha, de testar essa pamonha. Delícia. Cheguei agora numa praça que tem uma feirinha de rua aqui em Frutal. Bem legal, eu já tinha vindo aqui um outro dia. E aí o pessoal vende pastel, vende pamonha, vende um monte de coisa que tem aqui em Minas para vender. Tem duas pracinhas infantis aqui super bem cuidadas. Aliás, isso é uma coisa que eu sinto falta, que não tem lá na China e tem aqui no Brasil, que são as pracinhas. Tudo que é praça que tu vai no Brasil, geralmente tem pracinha infantil. E lá na China não é assim. Lá na China é difícil encontrar pracinha que nem a gente encontra aqui. Mas olha só como que é essa praça aqui. Tem aquelas academias que a gente costuma ver em algumas praças do Brasil. Aqui tem um local onde tu pode pegar água gratuita, não precisa pagar nada, água gelada, água natural. E inclusive tem até água para pet. Vê se eu posso com um negócio desses. Aí pra lá tem uma pracinha infantil, coisa mais amada, gente. Uma coisa que eu achei muito legal, eu fiquei aqui até de noite, quando eu vejo de noite começam a ligar as luzes. Então realmente é bem bom, sabe? Até de noite as crianças podem brincar aqui. E pra lá tem ainda uma outra parte também de pracinha infantil. E aqui rolando a feirinha que eu falei pra vocês, que é farinha da Cruzeta. Farinha da Cruzeta é o nome do lugar, é lá farinha. No meu lugar, lá chama Cruzeta e eu faço a farinha. Tem um trevo. Ah, tu faz a farinha lá. A farinha é essa daqui no caso. Isso. Tá, isso aqui é uma coisa legal, porque assim, ó, eu não sei como é que é nos outros estados, porque tem gente de tudo que é canto do Brasil no canal, né?
Mas lá no Rio Grande do Sul a gente não vê farinha assim. Eu posso pegar aqui só pra mostrar? Pode, fica à vontade. Olha só. Ela é assim, ela é mais grossinha. E é uma gostosura, né? Nossa. Que legal. E aí aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é com bacon. É, com bacon. Nossa, que delícia. Essa daqui é com torresmo. Torresmo. Mas só que se eu passo no aeroporto, que isso aqui já vou me parar, né? Que isso aqui, gente. Ainda não vou poder levar. Vou fazer o teste. De leite, pé de moleque. Esse é o pé de moleque. Pé de moleque, você quer com amendoim? É, com amendoim. Nossa, isso aqui tá com um cheirinho tão bom. Esses aqui são coisas diferentes, não conheço mesmo. É doce de jiló? Não, esse aí é doce de mamão com figo. Doce de mamão com figo. Esse daqui é pêssego. Ah, Esse é cidra com doce de leite. nossa! E esse aqui que é o jiló, mas ele não é doce, é só mesmo. Ah, isso aí é jiló. só a conserva do jiló. E esse daqui é doce de leite e esse é o pé de moleque. Doce de leite, isso aqui. Nossa, que delícia. E aí aqui é Doce de leite pedaço. doce de leite. Mas isso aí deve ser bom. Eu vou levar o doce de leite em pedaço. Esse aqui, eu acho que é só aqui em Minas que tem, né? Eu nunca vi em outro lugar doce de queijo. Quer dizer, eu não viajei muito no Brasil, mas... A tradição que tem mesmo fazer esses É doce, né? É, com queijo fresco ralado. É o queijo curado ralado. Queijo curado ralado. Porque E açúcar. o meia cura mais ou menos mole, a bolinha murcha, né? Ah, tá. Aí tem... É. Isso aqui é abóbora? Isso, abóbora com coco. Ah, tá. Esse aqui a gente já é mais conhecido lá. Isso. Aqui tem vários doces de leite. Doce de leite com coco, maracujá, com morango, chocolate, com ameixa. Nossa, gente! Tem de muita variedade. tudo. Doce de mamão. Esse aqui é ambrosia? Isso. Ah, ambrosia é bom, hein? O cajuzinho do campo, ó. Olha o tamanho do cajuzinho, mini caju. Cajuzinho. É? Esse eu nunca provei. Deixa eu ver, dá licença. É doce de melão? Mamão? Será? Esse aqui é mamão. Mamão? Mamão, um pedaço. Tu vê só. Ah, e os queijos frescos que vocês fazem. Isso, produção nossa. E aí vocês produzem com leite fresco. Isso, quer ver? Pra te mostrar o tamanho do queijo. Vou tirar aqui e mostrar pra você ver. Vamos ver aqui os queijos. Bem assim, ó. A viagem, vai te ver. Bah. Ó, queijo fresco aqui de Minas, ó. Isso aqui é bem comum encontrar aqui em Minas, né? Queijo fresco, né? Queijo aqui em Minas, né? Esse seria o queijo Minas que falam. Isso. Ele tava me explicando que isso aqui é umas bolinhas de A queijo, mesma bolsa que lá. a mesma daquele lá, Isso. amarelinho. É. Só Essa que aqui é na calda. Essa aí já é sequinha, ó, pra você ver. essa aqui é na calda, essa aqui é seca. Mas é bolinha de queijo Isso, também. ameixinha. Olha, essa daqui eu não conhecia ainda. É tanta coisa diferente. Tu pensa, né? No mesmo país, tanta coisa diferente, né? Tu vai lá pro Rio Grande do Sul, Não tem. é diferente. As feiras são diferentes. Não são assim. Ó, já peguei minhas coisas aqui na feira. Um doce de leite, mais um queijo fresco. Pra, né, aproveitar, né? Porque lá no Sul as coisas são um pouquinho diferentes. E, ó, tá todo mundo lá aproveitando. Estão tudo lá aproveitando a academia pública. Vê se eu posso com uma coisa dessas. E assim a gente se despede de Minas Gerais. Foram dias incríveis que a gente passou por aqui, aproveitando a família, matando a saudade e criando memórias juntos. Mas as despedidas também fazem parte da vida que a gente escolheu vivendo fora do Brasil. E por mais que a gente seja muito grato por ter a oportunidade de voltar, de estar aqui pelo menos uma vez por ano e rever as pessoas que a gente ama, a hora de ir embora sempre dói. Mas agora, seguimos para o Rio Grande do Sul, para aproveitar um pouquinho da nossa família e continuar as nossas férias pelo Brasil. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!